Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, todos nós, nesta página virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, a este Pai infinitamente bondoso, misericordioso, que nos oferece constantemente oportunidades para a nossa melhoria. Este Pai bondoso que nos oferta constantemente infinitas oportunidades de retornarmos a corpos físicos, este instrumento que nós temos à nossa disposição por concessão divina para trabalharmos constantemente a nossa melhoria, a nossa evolução, o nosso esclarecimento, a nossa iluminação do ser essencial que é o Espírito. Por isso, agradecemos e precisamos adquirir este hábito saudável de agradecermos constantemente a Deus, apesar das dificuldades pelas quais nós estamos passando, mas que também são oportunidades para o nosso crescimento. Agradecemos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que nos deixou estes belíssimos ensinamentos de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Não podemos deixar também de agradecer aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, agradecemos imensamente pela companhia, agradecemos imensamente pelo esforço de cada um de vocês que constantemente estão conosco, nos auxiliando através dos seus comentários, dos seus compartilhamentos, auxiliando assim na semeadura do Evangelho, levar a outros irmãos de jornada a luz do Evangelho do Cristo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, pela presença, pela companhia. Então hoje, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, um belíssimo capítulo que é o de número 60, que tem como título Terra, Bênção Divina. Então aqui Emmanuel deu este título a este capítulo e traz belíssimas reflexões acerca da Terra, não como um presídio, não como um hospital, mas sim como um educandário das almas. Então todos nós aqui nos encontramos na Terra, não na forma de uma prisão, mas sim em uma imensa sala de aula para aprendermos as lições que ainda não aprendemos e colocarmos em prática estas lições no nosso dia a dia. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, neste capítulo de número 60, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli, e a mensagem também é de número 60, que tem como título Vacina Eficaz. Então aqui prestemos atenção nesta vacina, sobre esta vacina que Irmão José nos fala aqui nesta belíssima mensagem, como sendo a vacina mais eficaz que nós precisamos para a nossa vida. Nós sabemos que hoje estamos precisando, milhares, milhões de brasileiros ainda não tiveram a oportunidade de ter acesso à vacina, este imunizante
contra o coronavírus, sabemos que precisamos desta outra vacina para a imunização do nosso corpo físico, mas aqui, irmão José nos fala de uma outra vacina muito mais eficaz e muito mais necessária constantemente para a nossa vida. Então aqui ele nos diz da seguinte maneira: muitas doenças de etiologia obscura têm a sua origem na consciência culpada. Então aqui ele já começa nos chamando a atenção em relação à origem de muitas doenças que refletem no nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico sofre apenas estes reflexos das doenças que têm como origem a nossa consciência culpada. Então aqui a origem, como nós sabemos, a doutrina espírita nos mostra de uma forma clara e transparente, a origem de todas as doenças que refletem o nosso corpo físico é exatamente esta consciência de culpa. A sua origem está no espírito que ainda se encontra adoentado. E aí ele acrescenta que processos patológicos de difícil abordagem e tratamento que se evidenciam em certas pessoas podem ter a sua causa nas vibrações de ódio emitidas por quem lhes padeceu humilhação e injustiça. Então aqui prestemos atenção que ele nos chama a atenção em relação a vibrações de ódio de companheiros que porventura nós tenhamos ofendido em um determinado momento da nossa vida. Então eles continuam com vibrações de ódio contra nós devido a humilhações e injustiças que tenhamos cometido contra estes companheiros. Agradecendo aqui a presença da nossa irmã Vera Ângulo, da nossa irmã Ju Vieira e da nossa irmã também Orvani Batista, lá do Centro Espírita Irmã Matilde, aqui em Goiânia, a nossa irmã Ana Aparecida. Sejam todos bem-vindos, cumprimento estas irmãs. É lógico que vários outros e outras irmãs e irmãos se encontram neste momento aqui nesta página. Também cumprimento a nossa irmã Wanda Francisca. Muito obrigado pela presença de todos vocês e de todas vocês para este momento de estudo e que possamos fazer uso desta vacina eficaz para a nossa vida, que é exatamente o perdão. Então aqui, irmão José nos fala destas doenças de difícil tratamento, que é exatamente causadas pelas vibrações de ódio emitidas por companheiros que ainda não nos conseguiram perdoar devido a alguma humilhação ou injustiça que tenhamos cometido contra eles. Da mesma forma que doenças também de origem bastante difícil de ser tratada, são aquelas oriundas de ódio que nós mantemos também no nosso interior contra companheiros de jornada que tenham também, companheiros e companheiras que tenham nos prejudicado em algum momento da nossa trajetória. Então ele nos diz ainda na sequência, irmão José, distonias mentais, ou seja, desequilíbrios mentais, as mais variadas talvez estejam sendo provocadas pelo remorso, naqueles que inconscientemente se recriminam por esta ou aquela atitude infeliz cometida em relação ao próximo. Então aqui ele nos fala de desequilíbrios mentais, que estes desequilíbrios são provocados pelo remorso naqueles que inconscientemente, ou seja, em nós que inconscientemente nos recriminamos por esta ou aquela atitude infeliz cometida em relação ao próximo. Então nós ficamos guardando aquele remorso em relação ao nosso comportamento equivocado contra companheiros de jornada. E aí ele acrescenta que o perdão é vacina eficaz
que te imuniza contra o desequilíbrio de natureza psicossomática. Então aqui ele nos fala que a vacina mais eficaz que nós precisamos para mantermos em equilíbrio a nossa mente é exatamente o perdão. O perdão é a vacina mais eficaz que te imuniza ou que nos imuniza contra o desequilíbrio de natureza psicossomática. Não te exponhas de maneira voluntária à enfermidade, à perturbação, que a medicina nem sempre sabe tratar. Então aqui ele nos chama a atenção que em muitas situações, problemas que refletem no nosso corpo físico, às vezes nós procuramos a nossa medicina comum aqui da Terra, iremos fazer vários e vários exames, todos os tipos de exames que os nossos médicos possam indicar, e não vai encontrar nenhum problema no nosso corpo físico, nenhum local que realmente esteja com algum problema ali, refletindo alguma sequela, e nós estaremos sofrendo mesmo assim e não encontrando nada. Então aqui ele nos fala que é preciso que nós perdoemos, conforme nos disse Jesus. É preciso que nós perdoemos, porque se não nos perdoarmos, nós estaremos nos expondo voluntariamente à enfermidade e também à perturbação que a nossa medicina nem sempre sabe tratar. É preciso que nós perdoemos, é preciso que nós também peçamos perdão a companheiros e companheiras de jornada que porventura tenhamos prejudicado, às vezes até sem perceber. E por último, irmão José nos lembra o seguinte: perdoa. Perdoa e, se for o caso, pede perdão. Perdoa e, se for o caso, também peça perdão, porque somente quem perdoa ou é perdoado desenvolve proteção natural que lhe preserva a saúde do corpo e da alma. Então aqui ele nos fala de desenvolver uma proteção natural que protege, que preserva a saúde do nosso corpo físico e também da alma, já que, conforme falamos anteriormente, as doenças que refletem no nosso corpo físico têm a sua origem ou as suas origens exatamente na alma desequilibrada. É o corpo do espírito ou da alma que se encontra doente e assim reflete no nosso corpo físico mais grosseiro. Então é preciso que desenvolvamos em nós esta vacina natural, esta proteção natural através do perdão, o perdoar e também ser perdoado, aceitar um pedido de perdão de outra pessoa e também praticarmos o perdão, ou seja, pedirmos perdão constantemente para mantermos o nosso equilíbrio e essa proteção natural. Aí fechamos este parêntese aqui com o irmão José para começarmos aqui as reflexões com Emmanuel e Chico Xavier, neste capítulo de número 60 do livro Palavras de Vida Eterna, Terra, Bênção Divina. E aqui Emmanuel buscou como referência para estes estudos palavras de João Evangelista, capítulo 3, versículo 16, que João anotou da seguinte maneira, sobre a bondade de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui ele nos fala de Jesus e de Deus. Deus, neste seu amor infinito, nos enviou Jesus de Nazaré. E aí ele nos diz que todo aquele que crer, agora é preciso que entendamos o que é realmente crer. Será que nós estamos crendo no Senhor Jesus de forma correta? Porque crer no Senhor Jesus não é ficarmos recitando os ensinamentos do Cristo
ficarmos decorando os seus ensinamentos que se encontram nas anotações dos evangelistas. Crer no Senhor Jesus é nos esforçarmos constantemente para colocarmos em prática os seus ensinamentos. Crer no Senhor Jesus é nas nossas menores atitudes nós buscarmos constantemente, através do nosso esforço, sermos realmente bons, sermos realmente benevolentes, sermos realmente misericordiosos, sermos realmente amorosos, sermos realmente aqueles que praticam o perdão e assim sucessivamente, consequentemente, chegando àquela condição de um verdadeiro ser humano, de um verdadeiro homem, no sentido genérico, homem e mulher de bem. Então aqui Emmanuel vem e nos esclarece, após essas palavras de João Evangelista sobre Jesus, vem Emmanuel para nos esclarecer um tanto mais acerca desta terra, uma bênção divina. Então ele começa nos chamando a atenção para algo que via de regra nós já falamos e também em muitas situações ouvimos pessoas falarem, reclamarem da terra. Então aqui ele nos diz o seguinte: não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Não amaldiçoemos a terra que nos acolhe, nos acolheu para esta nova experiência no corpo físico. E aí ele diz ainda, nele, ou seja, aqui no planeta Terra, encontramos a bênção divina, envolvente e incessante nas bênçãos que te rodeiam. Então aqui neste mundo, conforme Emmanuel nos fala, neste mundo que nos acolhe, nós encontramos a bênção divina do regaço materno. Então nós encontramos como sendo ali um primeiro presente de Deus, o regaço materno que nos acolheu em primeiro lugar. Nós encontramos também aqui na Terra, como bênção divina, o refúgio do corpo físico. Porque quando nós viemos para uma nova experiência, além de recebermos o regaço materno, Deus nos concedeu uma ferramenta novinha, o nosso corpo físico, para realizarmos as nossas experiências. Deus também nos concedeu, numa condição de bênção divina, o calor de um berço, o calor de uma família, o calor de um abraço, do abraço e dos braços de nossos pais. E ainda ele nos diz que Deus, como bênção divina, nos concedeu o conforto do lar. Deus também nos concedeu, como bênção divina, o privilégio da oração. Deus ainda nos concedeu o apoio do alfabeto, a luz do reconhecimento e do conhecimento. Então Deus nos concedeu a oportunidade de conhecermos o alfabeto, de termos a oportunidade de estudar, para abrirmos a nossa mente, ampliando a nossa inteligência. Deus também nos concedeu, como bênção divina, a oportunidade e a alegria do trabalho. Deus também nos concedeu a riqueza da experiência. Então Deus nos concedeu também a riqueza para adquirirmos experiências constantemente. E ainda Emmanuel nos fala que Deus, na condição desta bênção divina na nossa vida, nos concedeu o amparo das afeições. Quantas afeições nós já conquistamos ao longo da nossa trajetória, que nos auxiliam, nos amparam ao longo da nossa caminhada. E aí Emmanuel, após ele citar estas várias bênçãos que nós recebemos, o regaço materno, o corpo, o berço, o lar, a oração, o alfabeto e assim sucessivamente, ele nos lembra da seguinte maneira: que do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. Então aqui do mundo nós recebemos tudo o que nós precisamos, desde o alimento até o agasalho. E aí ele nos lembra ainda que no mundo respiram
ou melhor, respiraram os heróis de teu ideal. Aqui neste mundo, como bênção divina, também respiraram os santos de nossa fé, os apóstolos de nossa inspiração e as inteligências que nos traçam e nos traçaram roteiros para a nossa vida. Então aqui na Terra nós temos de tudo, tudo de que nós precisamos e que venhamos precisar, nós temos à nossa disposição como bênção divina. E ainda ele nos diz na sequência, Emmanuel nos diz na sequência que o Criador não nos ofertou, ou seja, não nos ofertou este mundo por exílio ou prisão. Não, de forma alguma, Deus não nos ofertou o mundo como sendo exílio ou prisão, mas Deus nos ofertou o mundo, acrescenta Emmanuel, Deus nos ofertou o mundo por escola regenerativa e abrigo santo. Não é um refúgio, não é uma prisão, não é um exílio, mas Deus nos ofertou o mundo por escola regenerativa e abrigo santo, uma imensa sala de aula que nós temos à nossa disposição. Estamos aqui todos em aprendizado. O mestre é Jesus de Nazaré. Os demais somos alunos que estamos aqui em aprendizado. É lógico que existem aqueles que já estão na condição de auxiliares de Jesus, muitos espíritos já altamente esclarecidos que estão constantemente nos auxiliando e também assim aprendendo. E aí Emmanuel acrescenta, além do abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu. Então aqui ele fala que a terra também é um jardim, um divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Então assim é o nosso planeta Terra, conforme ele nos diz aqui, esmaltado de sol durante o dia e também envolvido de estrelas durante a noite. E aí ele acrescenta na sequência ainda mais esclarecimentos, nos dizendo o seguinte: se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor dos nossos erros. Então aqui ele fala sobre a dor dos nossos erros, é que isto é que possa tisnar de lágrimas a nossa trajetória e também empestar de inquietação a nossa trajetória, exatamente os nossos erros, mas não a Terra. A Terra não tem culpa de nada, o planeta Terra, esta imensa escola que espera pela nossa contribuição. Todos nós precisamos e temos a missão, temos como missão fazer algo, melhorar a Terra. Assim, para melhorarmos a Terra, nós precisamos nos melhorar. Nós precisamos, para contribuirmos com a melhoria do mundo exterior, nós precisamos melhorar o nosso mundo interior em primeiro lugar. E este mundo nosso interior é responsabilidade única e exclusivamente nossa melhorarmos. Outros irmãos de jornada podem contribuir e contribuem sempre com a nossa melhoria, igual Jesus de Nazaré está contribuindo constantemente conosco, seus mensageiros constantemente conosco, nos auxiliando. Jesus, desde a época em que adquirimos a razão, chegamos à idade da razão, conforme nos lembra André Luiz, há exatamente 40 mil anos, quando adentramos a idade da razão, Jesus está constantemente conosco, nos auxiliando nesta trajetória. E aí Emmanuel acrescenta para encerrar estas belíssimas reflexões: não te faças assim causa do mal no mundo. Não te faças assim, não seja você, não seja eu, não sejamos nós a causa do mal no mundo. Jesus nos disse que era preciso que tivesse o mal aqui no mundo,
mas ai daquele que fosse a origem do mal. Então aqui é por isto que Emmanuel nos lembra, não te faças assim causa do mal no mundo, que em todas as expressões essenciais consubstancia o bem maior em si mesmo. Então é preciso que nós nos esforcemos constantemente, vigiemos constantemente, para que o mal que venha a acontecer aqui no mundo não seja motivado, não tenha como origem a minha atitude, a sua atitude equivocada ou as nossas atitudes equivocadas. É preciso que nos esforcemos constantemente. E aí Emmanuel encerra citando as palavras de João Evangelista. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê, ou seja, que pratica os seus ensinamentos, em especial a lei de justiça, de amor e de caridade, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e possamos verdadeiramente crer no Senhor Jesus, ou seja, colocarmos em prática nas nossas menores atitudes do dia a dia os ensinamentos belíssimos de Jesus de Nazaré. Em especial, fazei aos outros tudo aquilo que você gostaria que os outros lhes fizessem. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, por mais este momento que tivemos aqui juntos, a oportunidade belíssima de estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus à luz da doutrina espírita. Paz do Cristo conosco sempre e que possamos nos esforçar constantemente, cada vez mais, para caminharmos, seguirmos constantemente as pegadas do Mestre de Nazaré. Até breve, meus irmãos e irmãs. Paz do Cristo conosco.